que é o fair play financeiro, essa nova discussão que pode ser implementada no futebol brasileiro. E também um pouco sobre os reforços do Inter. O Ilharão parece que realmente não vem, Irala é um jogador que tem um pouquinho mais de competitividade, e o Inter tem um volante do Santos, entre aspas, oferecido. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, surgiu essa ideia, né, do fair play financeiro, essa nova ideia da CBF de implementar um fair play financeiro entre os clubes. Para quem não sabe o que é o fair play financeiro, tá? Eu pesquisei no Google para ficar melhor para explicar aqui a definição, tá? A definição que o Wikipedia dá é: fair play financeiro é um conjunto de regras estabelecidas para evitar que os clubes de futebol profissional gastem mais do que arrecadam e na busca do sucesso. Ao fazê-lo, não tenham problemas financeiros que possam ameaçar a sua sobrevivência a longo prazo. É isso, tá? Basicamente isso. Fair play financeiro é uma regra, conjunto de regras, que tu não pode gastar mais do que tu arrecadou. Tu não pode arrecadar 100 milhões e querer gastar 200 milhões, entendeu? É muito normal, às vezes no futebol brasileiro, inclusive, o clube vai, né, arrecada X, gasta Y, fica com, sei lá, Z de dívidas, o presidente atual não paga, a dívida passa lá pro outro presidente, né? É muito normal no futebol brasileiro isso, até mesmo no Inter. Não tô aqui trazendo uma planilha de como é que tá a situação financeira do Inter, não sou gênio nisso, mas a gente sabe que o Inter tem questões financeiras importantes, vai ter que vender jogadores aí pra Europa, enfim. Mas assim, às vezes é herança, né? Às vezes não é a culpa do presidente que tá. Às vezes o presidente herda do outro, que herda do outro, e vai indo. E eu não tô falando que isso é o Inter, isso é muitos clubes do futebol brasileiro. O futebol brasileiro muitas vezes é assim. Então eu entendo que talvez essa poderia ser uma ideia de implementar esse fair play financeiro. Na La Liga tem, no futebol europeu tem. Talvez eu, como torcedor do Barcelona, possa citar o Barça, o melhor exemplo de quem, por vezes, teve muitos problemas com isso. Até hoje vem lutando para entrar aí na regra 1 para 1. A tendência é que na próxima temporada volte a regra 1 para 1 da La Liga. Mas o fair play é basicamente isso. O fair play, tu não pode ganhar X, querer gastar Y, para depois ter uma dívida Z. Tu tem que, se tu ganhou X, tu gasta X. Tu não pode gastar mais do que o que tu arrecada. Tu não pode gastar mais do que tu arrecada, ter uma dívida e ir passando a dívida para as próximas gestões, e como cada um vai podendo, vai pagando. Não. Tu tem que arrecadar X e gastar X. Tu não pode arrecadar mais do que o que tu não pode gastar mais do que o que tu arrecada. Tu só pode gastar o que tu arrecada. Isso é o fair play financeiro. A ideia da CBF, até então, quem está de acordo, tá? Clubes que apoiam o fair play financeiro: Inter, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Vasco, RB Bragantino, Santos, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fortaleza, Juventude, Bahia e Sport. Apoiam. O Inter, inclusive, é um dos principais ali, que apoia, que vê como muito positivo realmente isso. As federações que apoiam, tá? Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Sergipe também estão envolvidas, também apoiam. Mas, né, isso é até o momento. É ver se não vão surgir mais. Ainda não confirmaram, né? Aqueles clubes que ainda não se pronunciaram: o Vitória, o Mirassol, o Ceará e o Corinthians. Mas talvez o Corinthians seja muito porque tem aí problemas de, né, a questão da gestão, todo esse problema político lá. Daria certo um fair play no Brasil? Cara, eu não sei, tá? É porque assim, a ideia é boa, a ideia é justa, mas o clube só vai poder gastar o quanto arrecada, né? Muitos clubes vão ter que se rever muitas coisas. Não sei se daria certo. A ideia é boa. Agora, no Brasil, não sei, desafio. Seria bem curioso, tá? Seria bem curioso. Mas o que vocês acham? É a favor do fair play? Não. Mercado do Inter, tá? Como é que tá a situação do mercado do Inter? O Elian Irala, né, do São Lourenço, é um jogador que há muito tempo se fala, é um jogador que o Inter tem interesse, mas é uma contratação difícil, tá? Porque a gente vê aí, segundo os repórteres, que tem bastante interesse no futebol árabe, tá? Tem bastante interesse nele do futebol árabe. O Inter teve o Vinícius Zanocelo, 24 anos, zagueiro, volante,
do Santos, oferecido, tá, pelos empresários. Não foi tanto o Inter se oferecendo, foram os empresários oferecendo o Vinícius Zanocelo para o Inter. Então, Vinícius Zanocelo, 24 anos, um zagueiro, volante do Santos, oferecido ao Inter. Nome que o Inter pode estar analisando e vendo aí. O nome que aparentemente era mais forte para vir para o Inter para volante, o William Arão, que era um nome que o Inter tentou, que o Inter se agradava, não deve vir. O William Arão está acertado com o Santos. Inclusive, ainda hoje, talvez tu já está assistindo esse vídeo, até ele já foi anunciado. No momento que eu gravo esse vídeo, ele ainda não foi anunciado, mas ele... Talvez tu tá assistindo esse vídeo, ele até já foi anunciado, porque ele já tá aí para fazer exames médicos nas próximas horas em Santos, e o William Arão é do Santos, o William Arão será do Santos, ou já é, se tu estiver assistindo esse vídeo, ele foi anunciado, repito, no momento que eu gravo esse vídeo ele ainda não foi anunciado, mas ele é do Santos, tá fechado com o Santos, tá tudo certo. Era um nome que o Inter queria, não vem mais, agora o Inter vai precisar rever aí no mercado, olhar outros nomes, porque eu acredito que essa lesão do Fernando mudou, né? Mudou o rumo do Inter. Talvez o Inter tinha uma prioridade de contratação, teve que mudar essa prioridade para conseguir suprir, principalmente nesse campo ali de lesão do Fernando, tá bom? A princípio, sobre o mercado do Inter é isso. A gente tem ali Thiago Maia, Valência, alguns nomes que os clubes da MLS dão uma olhada, mas nada, chegou proposta, chegou tal, pode ser, nada ainda, tá? Todos ainda um pouco distantes de sair, mas vamos ficando de olho nisso nas próximas semanas. Brasileirão, vocês lembram como é que parou o Brasileirão? É triste lembrar, na verdade, né? Mas a gente relembrou aqui na live de segunda pra gente dar uma olhada ao que temos até aqui, até como foco de como pensar quando retornar. Olha aí. Do Brasileirão aqui, ó. Vou pegar aqui, até porque envolve também o Atlético Mineiro, ó. Só vou tirar aqui o letreiro da frente. Agora sim, ó. Como que parou, né, a tabela do Brasileirão, né? Então, a gente tem aí o Flamengo líder, né, o Cruzeiro vice-líder ali com 24 pontos, o RB Bragantino terceiro com 23 pontos, quarto o Palmeiras com 22, né, esse é até então o G4. Aí tem em quinto o Bahia com 21, sexto lugar o Fluminense com 20, esse seria nesse momento o G6, aí tem o Atlético ali com 20, que tem a mesma pontuação do Fluminense, que é o sexto colocado, né, tem o Botafogo com 18 pontos oitavo, Mirassol em nono com 17 pontos, em décimo o Corinthians com 16 pontos, décimo primeiro ali o Grêmio com 16 pontos, aí o Ceará, né, décimo segundo ali com 15 pontos, o Vasco é o décimo terceiro com 13 pontos, 14º São Paulo, que Zubeldia não é mais técnico do São Paulo, né? Aí alguns dizem que pode ir o Hernan Crespo pra lá, enfim, mas fato é que o Zubeldia não é mais técnico do São Paulo vai ter tempo, né, pra ter um novo treinador, se ainda é o Crespo, que já conhece o clube, até não é tão ruim pra eles. O Santos tá ali em 15º, aí esses quase todos ali com a mesma pontuação, né? Eu acho que do Vasco pra baixo, mas mesmo assim pra mim Ceará e Grêmio estão nessa mesma zona ali, só tem pontos a mais, né? Mas assim, ó, do Vasco pra baixo todo mundo quase na mesma situação ali. O São Paulo, o Santos, né? O Vitória, ó, colocar de novo aqui. E aí, né, ó, a tabela que a gente não gostaria de falar aqui, né? Mas o Inter buscou isso, né? Quando o Inter não ganhou ali do Atlético Mineiro, quando o Inter fez essa má partida. Mas não foi só o jogo contra o Atlético, tá? O Atlético foi a cereja do bolo. A gente pode citar aí Mirassol, Sport, né? O jogo contra o Palmeiras talvez nem vou falar, porque ali foi uma derrota que, tá, era o Palmeiras, o Inter jogou bem aquele jogo, eu acho. Mas tu tem Corinthians, que é um jogo que o Inter só teve bons momentos, mas não soube segurar. O Sport, o que justifica, né? Não ter vencido do Sport. Ou seja, são 2 vitórias em 12 jogos, né? Em 11 jogos, aliás. Não, 12 jogos. Então, assim, foi algo, o Fortaleza, que o Inter foi com o time praticamente todo reserva. Então, não, foi só a cereja ali, foi uma coisa que o Inter já foi buscando, né? E é isso, fazer o quê, né? Largou o Brasileirão, agora vai ter que voltar. A primeira coisa antes de pensar nas Copas é Brasileirão. O Fortaleza também não tá bem, 18º com 10 pontos, aí o Juventude com 8 pontos, né? 19º, e o 20º é o Sport com 3 pontos. Então, vou te perguntar aí, né? O teu time, o Atlético Mineiro, tá bem, né? Tá em 7º com 20 pontos, dependendo de como retornar, já pode até pegar um G6 ali, né? Já pode pensar no G6. Como tu tem visto, primeiro falando de forma geral, depois quiser falar também do Atlético Mineiro, como tu tem visto esses primeiros 12 jogos do Brasileirão aí? Tem algumas surpresas aí, né? Por exemplo, o Bragantino, que estava arrebentando, perdeu de 3-0 em casa, né? Fugiu aqui agora para quem foi que perdeu de 3-0 em casa. E isso, de qualquer forma, não é uma surpresa, tá na ponta. O Mirassol tá fazendo uma boa campanha. Né? Me surpreende o Inter, né? A última live, inclusive, eu falei com você que estava com a fé que o Internacional ia bombar no Brasileiro também. Ele ganhou bem o Gaúcho, estava bem na Libertadores, era um grupo difícil, tanto que o Bahia, né? Foi o Bahia que ganhou de 3-0 do Bragantino. O Bahia tá jogando bem e vocês classificaram na frente dele, tanto que agora o Bahia veio para a Sul-Americana, né? Podendo jogar até com o Atlético, se os dois seguirem em frente. Né? E eu estava com uma fé muito grande no Inter, realmente. E principalmente porque, até lembro que eu no WhatsApp, durante o jogo do Inter, eu te falei, pede para o pessoal não golear, não. Porque os 15 primeiros minutos do Inter foram espetaculares. Não deu para entender. Se ele tivesse feito um gol ali, dificilmente até ia virar aquele jogo. Eu até estou em 7º lugar, porque alguns times não estão levando a sério. Alguns ainda têm um jogo a menos, porque não jogaram contra os 4 times lá que estão no Mundial. Então, por enquanto, é uma posição só temporária. Estamos lá, mas não somos o 7º colocado, se for olhar aproveitamento. Então, tem muito jogo pela frente. No caso do Atlético e Inter tem mais 26 jogos ainda, são
muito jogo. Eu acredito que o Colorado vai melhorar, principalmente porque esses jogadores desfalcar de quantos aqui a dia? Quantos jogadores foram? Olha, ó, Foram o os oito Rocher, o goleiro, o Bernabé ali, né, o mercado, o Fernando tá fora do ano, né, por isso que eu comecei a falar sobre contratações. Uns 8 ali, dá por 6, 5 no mínimo. O time tá. E começou jogando muito bem, pressionando o Atlético. Aí eu mandei aqui a mensagem: fala pra eles não golear a gente, não. Aí reverteu a coisa. As alterações do Cuca dessa vez deram certo, costumam não dar certo. Sabe? Dessa vez elas deram certo, encaixaram direitinho e conseguimos vitória. Eu agradeci ao Vitão, que é um excelente jogador. Gosto muito do futebol do Vitão. Aí deu um azar ali daquela cabeçada, tentou tirar ali do Rony e pôs para dentro, mas isso é coisa que acontece, né? Com qualquer jogador. Né? Eu acho que o Inter vai recuperar aí, ainda vai fazer uma boa campanha. E agora que eu fico chateado, eles deram quase 20 dias de férias. Tem 30 dias e aqui no Atlético deram quase 20 dias de férias para o jogador. E o time está precisando treinar, jogar, porque todo jogo é desse jeito. Ele começa jogando pessimamente, tenta resolver alguma coisa e muitas vezes passamos sufoco até o final, porque o Cuca não tem sido feliz nas substituições dele. Dessa vez deu certo, mas ele não tem sido muito feliz, não. Sim, pareceu o Inter. O Inter, na verdade, foi novidade ter começado bem ali contra o Atlético. E pra mim foi só esses primeiros minutos. E aí depois o Inter se perdeu emocionalmente. E eu acho que no final foi o Inter que poderia ter tido uma derrota até pior se o Atlético Mineiro tivesse acertado. Porque foi os primeiros 20. Depois daqueles primeiros 20 minutos o Inter não fez mais nada na partida. O Roger Machado mexeu muito mal no jogo. O Roger Machado